ensina a ouvir a Tua palavra, nos ensina a entender a Tua palavra, nos ensina a guardar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, manda a Tua palavra. É o que nós te pedimos para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. É o último culto de ensino do ano. E esses dias pela manhã eu estava aqui e Deus me deu essa palavra. E eu confesso que eu não pensei que era para o de ensino, mas durante essa semana Deus tem tocado muito forte em meu coração sobre essa palavra. Romanos 8 é um texto muito conhecido, o versículo 28, só esse versículo. Glória a Deus. Romanos 8 e o 28. Os irmãos acharam, amém? Diz o texto sagrado: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vou contar até 3, e toda a igreja cita esse versículo em nome de Jesus. 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estava orando, e nós estamos indo para um fim de ano, né? Eu acredito que não só eu, mas todos os irmãos, quando chegam a esse período, começam a fazer uma retrospectiva do ano que se passou. E muitos já começam a pensar nas novas promessas que vão fazer para o ano que vem. Alguns já com as velhas promessas mesmo, que não conseguiram cumprir nesse ano de 2022. Mas na retrospectiva, se nós formos sinceros conosco, nós vamos ver que muita coisa aconteceu que nós não queríamos que acontecesse. Outros sim, aconteceu muitas coisas ruins para nós, né? Talvez alguém aqui passou por momentos desse ano de muita dificuldade em várias áreas da vida, talvez espiritual, física, emocional, ministerial, financeira, assim por diante. Mas quando nós olhamos para esse texto
se nós verdadeiramente pegarmos ele e aplicarmos para a nossa vida, esse texto não é uma exclusão dos momentos ruins para nós, mas é um significado de tudo que acontece na nossa vida. Então, a princípio aqui, eu quero explicar o que é esse contribuir juntamente para o bem. Depois eu vou entrar aqui no saber, nas todas as coisas, mas primeiro, contribui juntamente para o bem. Que bem é esse? Qual é o bem que está trabalhando para que nós venhamos entender que o que está acontecendo é para o bem? Como a gente vai entender isso? Primeiro, eu quero que vocês entendam qual é esse bem. Esse bem aqui não é somente um bem físico, material. Se você pegar o versículo 29 e o 30, você vai entender que aqui está falando da salvação. Então, o que é que contribui para o bem? O que é que nos faz contribuir para o bem? Significa que as coisas que acontecem na nossa vida contribuem para a nossa salvação. Vou repetir isso aqui. E essa salvação, ela abrange desde a regeneração, que é o novo nascimento, até a glorificação, que é o momento que nós nos encontraremos com o Senhor. Então, o que é esse contribuir? Significa que todas as coisas nos levam para a salvação, desde a regeneração, passando pela santificação e chegando na glorificação. Então, esse propósito aqui é qual? É nos salvar. Agora entenda essa palavra: todas as coisas contribuem. Significa que todas as coisas que acontecem nos fazem melhorar. Vou repetir: todas as coisas que acontecem nos fazem melhorar. Você pode entrar em 2022 com mais dinheiro e terminar com menos dinheiro. Pode ter entrado com mais roupa e terminado com menos roupa. Pode ter entrado com um carro melhor e ter terminado com um carro pior. E você não pode sair desse ano pior que quando você começou. Glória a Deus. Você tem que terminar esse ano dizendo: eu estou melhor do que quando comecei esse ano. Aleluia. Eu estou mais cheio do Espírito Santo. A minha vida de oração melhorou. A minha vida espiritual melhorou. A minha vida com Deus melhorou. Por quê? Porque se você está terminando o ano pior na sua vida pessoal do que quando você começou, você falhou. Falhou no quê? Porque as coisas não estão contribuindo para você. Por quê? Porque existe um tipo de pessoa
que essas coisas contribuem, não é para todas. Olha o que a Bíblia diz: contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está terminando o ano pior do que quando você começou, significa que você não amou a Deus como deveria amar. Você está entendendo? É o texto. Olha o que ele dizer para nós: ei, eu quero fazer vocês crescer, mas para mim fazer vocês crescer, vocês têm que me amar. Eu quero fazer vocês melhorar, mas para que eu possa fazer vocês melhorar, vocês precisam me amar. Eu quero fazer vocês, aleluia, aleluia, abranger mais território espiritual, mas para isso acontecer, vocês precisam me amar. Por quê? Porque só quando vocês me amarem é que vocês vão entender que os meus propósitos na vida de vocês, aleluia. Ou seja, esse texto aqui explica muita coisa da nossa vida, mas para que você possa entender o que eu estou querendo dizer, abra em João 13, texto conhecido, João 13, Jesus está lavando os pés dos apóstolos. Daí Pedro vem e fala assim: o senhor não vai lavar o meu não. Por quê? Eu não sou digno disso. Tu não vai lavar meu pé. Daí versículo 7, Jesus fala assim, ó: o que ele disse? Alguém leia para mim, por favor. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Por que é que Pedro não me entendia agora? Porque Pedro não o amava o suficiente. Pedro o amava emocionalmente. Pode ver. Toda vez que Jesus fala assim, ó, vão me prender, ele diz assim: não, eu vou contigo. Vão me matar, todo mundo aqui vai sair, vai fugir? Ele falava: eu não. Porque Pedro era aquele tipo de crente que está no culto, tudo que está falando ele está pegando. Está falando: eita Deus, está falando comigo, chamada, eu, ministério, eu vou, eu faço. Ele está tão empolgado com o culto, com a presença de Jesus, que ele toma conta de tudo e fala: eis-me aqui. Isso é bom até certo ponto. Porque o que você fala não for o que você é, você automaticamente vai se decepcionar com você mesmo. Porque Jesus nunca decepcionou ninguém, mas Pedro se decepcionou com ele mesmo. Você pode ver, ele entra dentro daquele lugar onde Jesus estava, porque ele estava ali, e ele ainda não tinha negado a Jesus, ele só tinha dado uma espadada, e Jesus falou: precisa, Pedro. Se eu quisesse, eu mandava milhares de anjos aqui. Não precisa não. Daí Pedro pega e foge junto com os outros. Já começou por aí, porque ele falou que não ia fugir. 10 pessoas quer dizer, mas quem não fugiria? Irmão, o problema não foi que Pedro fugiu. O problema foi que ele falou que não ia fugir. Entende isso aqui? Jesus já tinha falado: todo mundo vai fugir. Ele quase que bateu boca com Jesus. Ele falou assim: eu não. Sabe o que ele estava falando? Jesus, o senhor está errado. Segunda coisa que Jesus está falando: o senhor não me conhece. Terceiro, esses outros aí não é, eu sou melhor que ele. Olha só. 3 coisas que Pedro falou quando ele disse assim: eu não nego. Ele falou: primeiro, o senhor está errado. Segundo, o senhor não me conhece. Terceiro, eu não sou igual a eles, ou seja, eu sou melhor. Daí Jesus pegou e falou assim: Pedro. Vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Daí ele chegou lá na fogueira. Quando ele chega lá na fogueira, ele olha e fala assim. Chega uma mulher e fala assim: ei,
você fala igual os que andam com ele. Glória a Deus. Eu não o conheço. Daí depois ele chega em outro lugar, fala assim: tu andavas com ele. Ele fala: eu não o conheço. E na terceira vez é a pior, porque pecado é assim, começa fraquinho e vai só aumentando. Na última ele fala assim: eu juro. Sabe o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim: se for preciso eu morro, mas eu não conheço ele. Você está vendo como a gente fala coisa que a gente não entende? Ele estava falando que daria a vida por Jesus, agora ele está falando que morre para negar ele. E na hora que ele termina de falar, quem sai de dentro? Jesus. E Jesus nem precisou falar, ele só olhou. Quando ele olhou para Pedro, a Bíblia diz que Pedro se angustiou e chorou amargamente. Pedro olha para dentro dele e fala assim: ele estava certo. Ele sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. E eu não sou melhor do que ninguém. Daí Jesus aparece lá na frente para ele dos peixes, não quero falar. E ele só faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? E ele: eu, filho. Jesus está falando: tu me amas como você disse que me ama, a ponto de morrer por mim? Ele falou assim: não, eu só te amo como um amigo. E fala as 3 vezes. E as 3 vezes Pedro responde: filhos. E o que eu quero dizer com isso? Pedro só conseguiu entender o que Jesus estava fazendo depois de Atos 2. Aleluia. E o texto de Romanos explica isso, porque ele diz no versículo 26 de Romanos 8, para a gente voltar aqui no texto: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós só vamos entender o propósito de Deus se nós o amarmos como devemos amar. E nós só vamos amá-lo como nós devemos amar quando o Espírito de Deus estiver derramado em nosso coração. Quer amar a Deus? Seja cheio do Espírito Santo. É impossível amar a Deus como se deve amar se você não for cheio do Espírito de Deus. Quer ver? Romanos ainda. Dá uma voltinha aí. Romanos 5:5. Eu já vou voltar aqui, porque tem muita coisa boa para falar aqui. Só que eu preciso que você entenda. Talvez você esteja dizendo: mas o que está acontecendo comigo? Não está contribuindo, pastor. Eu estou ficando pior. Aí talvez seja porque você não esteja amando a Deus como você deveria amá-lo. E se você amar a Deus como você deve amá-lo, você vai conseguir ver os propósitos de Deus na sua vida, para que você cresça até o dia da glorificação. Quem está conseguindo entender a mensagem? Diga glória a Deus. Aí, Romanos 5:5. Leia alguém para mim, por favor. Se puder, fique de pé e leia.
esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha. O amor de quem? De Deus. O amor de quem? De Deus. Ó, doutrina, vamos entender aqui. Muita gente fala, ninguém ama como Deus ama. Opa, tem alguma coisa errada. Porque aqui está dizendo que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, se eu não tenho o amor de Deus pelo próximo, o amor que Deus tem pela família, pela igreja, pela obra de Deus e até mesmo pelo próprio Deus, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque na verdade eu não estou com o Espírito Santo derramado. E eu gosto muito dessa palavra aqui, derramado. Primeiro, porque o amor de Deus está derramado, significa que está de uma maneira abundante. Porque tem gente que faz tanto mal para a gente, que a gente precisa amar mais. Tem gente que pisa tanto no nosso carro, que a gente precisa amar mais dele. E tem muito filho mais velho que não entende o que acontece com o filho pródigo quando chega. Porque o filho pródigo chega, o pai fala, vamos fazer uma festa. Mas o abençoado do filho mais velho já tinha um cordeiro faz anos e nunca quis fazer festa. Ele acha ruim da festa do pai pro filho que era rebelde. E a gente olha e fala, esse filho aí não tem mais jeito. E eu até gosto do texto que diz assim, porque o filho mais velho chega e fala assim, esse homem gastou com as meretrizes. Ninguém, nenhum texto bíblico diz que ele gastou com as meretrizes. De duas uma, ou ele estava no bordel junto com o filho, ou ele imaginou demais aquilo. E tem coisa, irmão, se você ficar pensando muito, sabe, aquilo lá se torna uma verdade na sua cabeça. Tem que tomar cuidado, com a sua cabeça é um perigo. Daí, ele olha e diz assim, gastou com as meretrizes. Ele olha e fala assim, ele estava morto. Vou te explicar aqui para ver se é um glória a Deus animado por causa da chuva que você vem, tem que sair pelo menos, aleluia. Vou falar. Filhos mortos só trazem tristeza, mas filhos vivos recebem festa e alegria. É por isso que tem culto para você que é uma tristeza, porque está morto, mas quando está vivo, tem cordeiro, tem anel, tem mecho, tem sandália. Quem está vivo aqui nessa noite dá glória a Deus, porque eu tenho... Então o que é derramado? Deus está falando o quanto de amor que você precisar para amar até mesmo quem te odeia. O meu Espírito entrega para você. O meu Espírito, aleluia, que nesse ano de 2022 para 2023 nós venhamos passar sem nenhum rancor, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma inveja, sem nenhuma amargura. Que o que fizeram de mal para nós entreguemos na mão de Deus e passamos cantando e dizendo, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo ama. Oh, glória. Eu vou repetir. Quem é cheio do Espírito Santo ama. Aleluia. Ele diz, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse derramado é extraordinário. É extraordinário. Oh, glória. Está precisando de amor, irmão? Seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória. Quem é cheio do Espírito Santo enxerga as coisas diferentes. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então, vamos voltar do começo para a gente pegar e a gente entrar aqui. Então eu amo a Deus. Quem ama a Deus? Não pode ter comigo.
Quem ama Deus? Se você ama Deus, você entende que o que está acontecendo na sua vida vai fazer você crescer até o dia da sua glorificação. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso não pode ser algo hipotético. O que é hipótese? A hipótese é algo que pode ou não pode ser. Isso aqui que eu estou falando para você, irmão, se você entender isso aqui, no final da mensagem, eu vou concluir de uma maneira que você vai sair daqui, se você pôr essa mensagem no seu coração. Se você só não ser um ouvinte esquecido, se você colocar essa mensagem no seu coração, você vai passar a encarar a vida diferente. Eu estou saindo daqui diferente. Olha só, ele diz, algumas versões diz mas. Tem uma versão que está escrito mas aí? Tem? Mas todas as coisas, tem algum? Nenhuma? Nenhuma versão diz mas? Graças a Deus. Todas as versões diz e sabemos. Quem está escrito sabemos? Sabemos. Anote, faça um círculo nesse sabemos aí, para você dar um esboço para você de graça. Marca aí, sabemos. Significa que isso não é uma hipótese. Saber é até maior do que crer. Uau! Você precisa de crer para saber, mas quando você sabe, passa a ser maior que a sua fé. Por quê? Porque a fé te leva a saber, mas o saber não permite que você perca a fé. Ô, irmão, tá gostoso de pregar aqui. Aleluia! Mas o céu está aberto. Ó, por quê? Quando eu creio, por exemplo, eu creio que esse copo de vidro que tem água, ele está fresco. Eu creio. Mas eu não experimentei, Cleber. Então, sem experiência, eu não posso dizer que isso é uma verdade ou não. Eu estou crendo e a sua fé te faz crer e ela é importante para que você experimente. Aleluia. Eu vou falar algo aqui, eu não sei se a cabeça de vocês está pronta para ouvir. Vai lá. Quem fica só crendo, só crendo, só crendo, só crendo, só crendo, passa a ser um incrédulo. Toda fé te levará à experiência. E toda experiência te mostrará convicção. É por isso que em Hebreus 11 nunca fica só na fé. Ó, que a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Aleluia! A sua fé te leva a galardões. A sua fé te leva à experiência. A sua fé te leva à profundidade. Por quê? Porque você, cada vez que crê, você experimenta algo de Deus que te fará crer quando for necessário crer novamente. Vocês estão entendendo isso aqui? É por isso que quando você crê, agora eu creio, agora eu vou lá. Aleluia! E alguém vem e pergunta: a água está fresca? Aleluia! Porque você continua crendo? Não, agora eu sei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É por isso que Jó, a fé de Jó é extraordinária, porque ele está cheio de lepra, ele está cheio de doença, foi embora camelo, foi embora, aleluia, os filhos, foi embora as ovelhas, foi embora as vacas, foi embora a fazenda, ele está no lixo da cidade, que é o único lugar que tinha para ele sentar, porque ali o monturo ali é o lixo da cidade, ele está sentado no lixo da cidade. Ex amigos que vieram para fazer o velório, viram que eles morreram, ficaram lá para criticar
Jó, e Jó está sentado no lixo da cidade, a mulher está murmurando dele, e ele está dizendo assim: ei, eu sei. Ele não diz quem sabe, ele não diz será, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Só quem sabe aqui nessa noite, levante a mão, abre a boca e dê glória a Deus. Paulo tem essa mesma fé que diz assim: eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. Quando você tem essa convicção, sabemos, irmão, você pode estar doente, você pode estar com a conta no vermelho, porque crente fica com a conta no vermelho, principalmente se não vigiar. Pode estar com a prova que for. O Alexandre contou esse dia aqui com câncer, mas eu sei. Glória! Irmão, eu me lembro no hospital, os médicos pensando que eu não estava ouvindo, e eu ouvindo, e eles falando: não, estou ouvindo, vai morrer. Mas Deus já tinha falado comigo que eu não ia morrer. Eu falava: não vou morrer não, eu vou sair daqui. Glória a Deus! Quando a gente sabe que as coisas, irmãos, aleluia, que está acontecendo, está cooperando para nós, irmão, quando a gente tem essa convicção, ninguém rouba a gente. Não tem. Quando a gente tem essa certeza, que a gente fala que Deus é maior, mas parece um negocinho desse tamanho, a gente já diminui Deus. Ih, será? Não é verdade? Acontece um negocinho desse tamanho, você já coloca em dúvida. Já coloca em dúvida. Às vezes, irmão, vocês já falaram aqui, às vezes a gente ora por coisa que a gente pede, e quando a gente recebe, a gente não acredita. Mas Deus está falando para nós: ei, quando você entende que você me ama, você entende que tudo é para o bem. Tudo está te fazendo crescer. Oh, aleluia. Até aquela perda que você diz assim: meu Deus, como eu fui perder isso? Eita, irmão, está vindo com um carro, o carro é mocinete. Você não vigiar, você já murmura, já reclama, já reunião à tarde, e eu cheio de coisa para fazer, quebro. E aí Deus fala para a gente assim: foi livramento, fui eu te guardando. Tem coisa na nossa vida que a gente não entende não, irmão. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente começa: irmão, minha esposa roubaram o celular dela ali na FAP, quando a gente morava ali. O celular tinha comprado na semana. Pensa como eu fiquei feliz. Boletão lá para pagar. Mas nós ganhamos um iPhone. Se eu ficasse com aquele Samsung, ia passar o resto da vida lá. Graças a Deus tem um iPhone. Só aquela maçãzinha lá, irmão, gravado mais. Por que você está falando isso? Tem coisa que a gente fica com raiva na hora que acontece. Fica nervoso. Ei, irmão, tem coisa que a gente fala: não acredito. Mas Deus vem e fala assim: fica tranquilo. Comprei meu palinho, irmão, 4 anos com Fusca. 4 anos? Você não lembra? 4 anos com Fusquinha, irmão. Subindo ladeira, descendo ladeira, aqui para um talzinho. Consegui comprar um palio. Irmão, pensa na alegria. Os limpadores funcionavam.
tinha desembaçador traseiro, eu nem sabia, eu fui descobrir isso só quando eu estava quase vendendo. Irmão, era um negócio tremendo. Eu saí do Fusquinha e falei, meu Deus! Glória, primeira coisa, eu vou lá mostrar para a família. Peguei a Raposo Tavares. Naquela época ainda não era duplicado, nós estamos ficando. Raposo Tavares, 2 mãos, de lá de carro. Deu um engarrafamento, parei, tranquilinho, distância, 2 metros. O quarto carro atrás de mim bateu no outro, o outro bateu no outro, o outro bateu no outro, chegou e encostou no meio. Irmão, eu saí do carro, falei, Deus, cheguei, olhei, eu sacudi. Eu já queria, o Espírito de Deus falou para mim, você crê nisso? O Espírito de Deus falou para mim, estou permitindo isso para você não se apegar a essas coisas. Deus não deixou eu ficar nem para pegar o telefone do camarada. Ele falou, entra no carro e vai embora. Você crê nisso? Ei, não tem coisa que acontece com a gente, é para moldar a gente. Sabe aquela pessoa difícil que você até ora para Deus tirar da sua vida e ela continua lá? Não adianta você orar para Deus tirar, que Deus não vai tirar. Por aliás, Deus vai dar muita saúde para ela. Porque é elas que vão te moldar. É elas que vão te fazer ser mais crente. Quantas vezes eu já pensei, tem gente que está aqui na igreja, irmão, você pode bater, você pode falar, você pode surrar na Bíblia e continuar ali. E Deus fala para a gente, eu já orei, falei, Deus, por que o Senhor não tira? Ou por que ele não sai sozinho? E Deus fala para a gente, porque eu estou moldando tanto você quanto ele, quanto você. E tem mais, quando for ficar longe, você falar assim, agora tá bom, Deus, pode aguardar, que vai voltar mais quebrado aí. E você vai fazer o quê? Aqui não entra. Eu falo, entra. Eu ainda tenho que trabalhar algumas coisinhas em você. Aqui não vai entrar mais. Eu fecho a porta. Ele fala, eu tenho a chave. Já? Irmão? Tem coisa que acontece na nossa vida que você não consegue entender. Mas Deus está dizendo, mesmo que você não entenda, saiba, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Já parou para pensar? Quantos projetos deram errado na sua vida? Por aliás, quanto você planejou para esse ano e está dando errado até agora? Você está dizendo, meu Deus, tudo que eu pensei deu errado. Né? Deus está falando, meu filho, que paz. Tudo está trabalhando para o bem. Oh, glória. Eita, eu estou sentindo uma presença. Glória a Deus. Eita, Deus. Não dá para entender certas coisas não. Vai ter coisas que a gente parece, e a gente já começa a pensar. Se nós temos certeza que todas as coisas contribuem para o bem, se nós temos a certeza, diga comigo, certeza, nós vamos ser sarados de algumas coisas. Diga comigo, primeira, vitimismo. Você vai parar de ser assim, ai, Senhor me ama. Senhor vê todo mundo na igreja, menos eu. Deus. Ó, já foi fulano, já foi Beltrano. E eu, Deus? Aí Deus fala, quem tem certeza de que
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Não tem esse sentimento de vitimismo. Por quê? Porque se eu sei, R. A Torre diz que esse versículo é um travesseiro para descansarmos na poderosa mão de Deus. Aleluia! Se a gente tem certeza disso, a gente vai ficar. Ninguém me vê. Olha aí. Todas as coisas estão juntamente contribuindo para o bem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Primeiro você vai ser livre do vitimismo. Vai parar com esse negócio. Ô irmão, tô achando ruim, vai cantar algo mais também? Isso, gente. Quase 100 anos mais. Se você for estudar a história do hino, ele é antes da Assembleia de Deus. Se não é mais antigo da Assembleia de Deus. Daí ninguém. Assim. O senhor se sente ofendido, irmão Alexandre, de cantar algo mais também? Até porque Deus não deu a resposta possível. Tem, Daniel, algum problema? Tem, uma Margarida? Então canta algo mais que a outra. Porque aqui não tem vitimismo. Aqui não tem esse negócio. Não, para com esse negócio. Se nós sabemos que todas as coisas cooperam. Se nasceu pobre, vai cooperar para o bem. Se nasceu rico, vai cooperar para o bem. Se nasceu bonito, vai cooperar para o bem. Se nasceu feio, cooperar por bem também. A gente não pode ser mentiroso. Irmão, todas as coisas. Oh, glória. Manda esse vitimismo embora. Manda ele embora. Segundo, diga comigo, em segundo lugar. Vai mais forte. Segundo lugar. Vai nos sarar. Da murmuração. Porque se eu creio, se eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu posso murmurar. Nossa, esse pastor já está 7 anos aqui, para o seu bem. E às vezes a gente olha também, eu também, deu 7 anos aqui, é para o seu bem. Você está entendendo? Ei, vai nos tirar a murmuração. Deus, eu estou aqui há 20 anos servindo como diácono, é para o seu bem. Talvez se for presbítero, desvia. Ei, pastor, já faz 20 anos que eu estou tentando montar. Deu mandar um tecladista aqui, não manda. O seu bem. Você está entendendo? Pastor, eu queria trocar de carro esse fim de ano, mas eu continuo com o mesmo. É para o seu bem. Pastor, eu consegui um aumento de salário lá na empresa. É para o seu bem. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, entrei o ano encaiado, estou saindo com uma esperança. Seu bem. Pastor, eu pensei que ia dar certo aquele relacionamento, não deu. Foi pro seu bem também. Oh, glória. Pastor, a mulher que eu casei é difícil. Se você ama Deus, é pro seu bem. Marido que eu casei, pastor, é difícil. Se você ama Deus, é pro seu bem. Glória a Deus. Ei, pastor, comecei a andar de carro, mas estou tentando
café, estou terminando de carne, está bem também. Glória a Deus. Só não murmura, só não reclama. Com pouco ou com muito, você continua servindo a Deus e glorificando. Ei, irmãos, se você entender, se você tiver essa convicção, que todas as coisas, você primeiro vai parar de ser vítima, segundo, você vai parar de murmurar, terceiro, você vai descansar. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe que todas as coisas cooperam para o bem, descansa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você descansa? Irmãos, eu glorifico a Deus que eu entrei no ano numa insônia terrível. Mas pensa como eu estou dormindo, que é uma bênção. Senhor, eu só não vejo minha mulher porque ela é, mas eu estou quase batendo o olho, fechando e dormindo. Comecei numa luta, irmão. Os irmãos vinham e falavam, toma isso, toma aquilo. E um dia eu tomei, acordei morgado. Falei, não vou tomar mais tempo. Eu preciso estar vivo. Ei, quando você entende isso, você volta a descansar. Aleluia. Oh, glória. Vou ler um texto aqui, irmãos, ver agora na mente. Salmo 127. Aleluia. Nós já vamos encerrar. Salmo 127. Tem uma palavra profética para a igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Deus não disse, não edifique a casa. Deus não disse, não tenha sentinela. Deus está dizendo, edifique casas, coloque sentinelas, mas não se esqueça que eu sou a sua segurança. Vou repetir essa palavra. Edifique casas, faça projetos, tenha sonhos, sonhe grande, sonhe alto, sonhe fundo, sonhe coisas profundas, e não se esqueça que o seu Deus é aquele que pode realizar todas as coisas. E ele diz, porque vai ser inútil. Já viu alguém, irmão, trabalha de dia, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite, de noite, de dia, de tarde, de noite, vira ano, sai ano, aquela loucura que chega de noite, parece que tem hora que não sabe nem onde está direito, de tão cansado que está. Por quê? Porque trabalha. Você olha para a cara dele, parece que está escrito assim, trabalho. E você vai falar, tem que trabalhar, mas Deus está dizendo, se você trabalhe confiando em mim. Se você edifique confiando em mim. Se você tem sonhos, aleluia, confiando em mim. Por quê? Porque o meu sonho na sua vida não tira o seu sono. Eu vou repetir, o meu sonho na sua vida não tira o seu sono. Quando você confia em mim, você dorme, você descansa, você tem ânimo, você é vivo. Quem está sonhando com Deus aqui, levante a mão, abre a boca e adore. Segura na mão de quem está do seu lado.
cá. Eu sabia que ia vir pouca gente hoje, mas eu vou pregar como se tivesse lotado. Segura na mão de quem está do seu lado. Aleluia, dá uma chacoalhadinha nele para ver se ele está vivo ou se morreu e esqueceu de deitar. E diga para ele, diga para ela, aleluia, confie em Deus e descansa. Aleluia, confie em Deus e descansa. Porque os seus projetos, antes de chegar no teu coração, foi soprado pela boca de Deus. Eu vou repetir, os projetos de Deus na sua vida vão se cumprir na vírgula, nos pontos, em todas as áreas. E se você acredita, dê um minuto de glória, porque Ele está chegando. Eu não sei se você crê, mas eu estou recebendo da parte de Deus uma palavra. Deus está renovando sonhos aqui nessa noite. Deus está renovando sonhos aqui nessa noite. Deus está renovando sonhos. Continue adorando, eu já vou continuar. Ai meu Deus, mas eu estou sentindo uma glória de Deus nos envolvendo aqui. Alaica, Aicho, Eririarawa. Deus está renovando sonhos aqui nessa noite. Eu não sei se você crê, mas eu vejo uma padorada entrando em terras aqui nessa noite. E Ele está acabando e está tirando para fora tudo aquilo que você já sonhou. Receba de volta. Quer sonhar? Quando você entende, quando essa convicção brota em você, eita, eu estou sentindo uma glória de Deus tão grande aqui, irmão. Ei, Calamachere, Minaramaya. Ei, Ramacalamassuriô, Derrai. Eita, que glória, Senhor. Aleluia. Primeiro você deixa o vitimismo. Segundo você deixa a murmuração. Terceiro você descansa. E em quarto e último, você tem ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para prosseguir. Vou repetir. Você tem ânimo para prosseguir. Ânimo para continuar. Eita, Deus fala comigo. Aleluia. Talvez nós estejamos aqui indo para o fim do ano. O ânimo saiu de nós. Parece que estamos indo para o fim do ano meio fracos, meio desanimados. Mas se nós confiarmos que todas as coisas contribuem para o bem, nós vamos tirar força da nossa fraqueza. Nós vamos nos levantar como soldados, ainda que estivemos num vale de ossos secos, porque o Espírito há de soprar sobre nós. Ele há de nos dar vida para essa nova empreitada, e nós vamos continuar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas receba ânimo para a sua vida. Receba ânimo para a sua história.
Receba ânimo para a sua família. Receba ânimo para os seus empreendimentos. Receba ânimo para os seus projetos. Receba ânimo para a sua vida. Receba ânimo para a tua história. Receba ânimo. Oh glória, receba ânimo. Receba ânimo para a sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica de pé, nós vamos orar. Glória, eu quero orar por você. Estou vendo a sua. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Glória, aleluia. Oh glória, aleluia. A presença de Deus está aqui, irmão. Aleluia. Pegue essa palavra, leve para o seu coração. Nada de vitimismo, nada de murmuração. Vamos descansar, vamos nos animar, porque muito longa é a nossa caminhada. Muito longa é a nossa caminhada. Muito longa é a nossa caminhada. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista dos teus propósitos, não desista dos seus projetos, porque muito grande é a sua caminhada. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite de ensino da palavra. Oh Senhor, se nós o amamos, nós vamos experimentar isso na nossa vida. Nos tira de uma fé hipotética, de algo somente superficial, e nos leva para uma convicção de fé. Uma fé convicta que experimenta o sobrenatural. Nos leva para uma vida sem vitimismo, sem murmuração. Aleluia, descansando sempre no Senhor e mantendo o ânimo, Senhor, para a vinda gloriosa do Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que tudo que o Senhor tem feito está cooperando para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos, nós vamos continuar dizendo: nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande, sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz: amém. Se Deus